Efésios 6. Gálatas, Efésios. Fica entre Gálatas e Filipenses. Efésios 6. Versículo 18. Efésios 6, 18. Vai dizer assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por que eu falei só esse versículo, né? Antes ali, Paulo vai dizer: tomai a armadura de Deus, e ele vai apresentar a armadura de Deus. E nesse versículo 18 ele vai falar que depois, enquanto você está tomando a armadura sobre você, que você esteja orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Domingo o Senhor falou, sobre perseverança, e mais uma vez perseverança aparece aqui. Amém. E por que eu trouxe esse versículo, meus irmãos? Em muitos lugares no mundo estão havendo perseguições de cristãos. Isso é um fato que nós já conhecemos. Eu trouxe aqui para vocês o portal Portas Abertas. Vocês desliga para mim, por favor, rapidinho, só enquanto eu mostro. Os dados do portal Portas Abertas. É um portal onde você consegue encontrar todas as informações sobre cristão perseguido, sobre igreja perseguida, e formas de você orar, de se envolver. E eu queria mostrar para vocês, irmãos. 4.000 é um número pequeno ou é grande? Imagina R$4.000 na sua conta. Seria uma grande ajuda. 4.000 maçãs é muita quantidade de maçãs. E agora imagina 4.900 cristãos mortos por causa da fé. Mais de 4.100 cristãos presos sem julgamento. E mais de 42.800 cristãos abusados física e psicologicamente. E aqui nós temos, vou apresentar, depois vocês colocam no celular de vocês. Aqui você consegue botar que você vai orar e acender uma luz nesse mapa. Aqui são as pessoas que estão orando por essas vidas. Você também pode colocar o seu. Aqui nós temos alguns depoimentos de uns cristãos falando, uma cristã da Coreia do Norte disse: um dia, quando eu chegar a hora, voltarei ao meu país natal e me dedicarei aos cristãos e à igreja da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o primeiro lugar do ranking mundial de perseguição. Aqui tem um irmão do Irã. Entendi que estar na prisão não era o fim do evangelismo, apenas um local diferente para o trabalho. Meu Deus. Essa é de Burkina Faso. Às vezes tenho pesadelos e não consigo dormir. Eu sonho que ainda estou lá e que eles estão me perseguindo, tentando me matar. Mas minha irmã. E tem esse irmão da China. Alguns líderes das igrejas foram levados para tomar um chá. Expressão que na China significa que a pessoa foi levada para o interrogatório. E eu queria mostrar aqui a lista de 2025. O mapa da perseguição. Coreia do Norte segue em primeiro lugar, como vocês podem ver aqui no canto. Somália em segundo. Iêmen em terceiro. Líbia em quarto. E esses em vermelhos, irmãos, são os mais perseguidos, são as perseguições extremas. E os em laranja são os nossos irmãos que estão sendo perseguidos de forma menos intensa que esses lugares têm. E vai ter todo o material, vai ter como se envolver, o conteúdo. Pode ligar, obrigada, gente. Eu queria mostrar porque é muita gente sofrendo perseguição. E Efésios diz: orai por todos os santos. Mas por que eu falei esses números? Porque esses números só crescem. E
E a gente tem o dever, como diz aqui em Efésios, de orar por todos os santos. Principalmente, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho um amor, um carinho especial pelos irmãos que estão sendo perseguidos, porque o exemplo deles é tão grande. A gente aqui no Brasil não tem nem a dimensão disso tudo. E muitas vezes a gente fica tão preocupado com as nossas próprias aflições, os nossos próprios pedidos, as nossas próprias lutas, tão focados. E claro, eu não estou dizendo que você não pode vir apresentar seu pedido ao Senhor, mas que nós possamos nos recordar desses irmãos, desses países, da Coreia, da China, da Líbia, Oriente Médio, Ásia, que nós possamos orar por eles. Senhor, envia a tua ajuda a esses nossos irmãos que estão sendo perseguidos, renova a força deles, renova, Senhor, o vigor deles, para que eles continuem pregando o teu evangelho. Vocês viram o depoimento, né, de um irmão, ele falou, o campo só mudou. A prisão, eu descobri que a prisão é só um lugar diferente para eu pregar. E quantos, né, de nós, pelo menos eu, não sei o nível de fé de cada um, mas eu fico imaginando se eu pregaria na prisão, depois de terem me prendido por pregar. É muito de Deus isso. E, irmãos, a gente não pode esquecer desses irmãos que estão passando por essas lutas. E por quê, né? Por que a gente tem que lembrar deles? E aí nós vamos ler o texto que está em 1 Pedro 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bradando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, irmãos, tenhamos isso em mente, que apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, no mundo inteiro tem gente também passando por mesma tribulação. Então, que isso seja motivo de nós estarmos mais fortes no Senhor, buscando mais ao Senhor. Por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinha nessa luta. Essa luta é minha, essa luta é do meu irmão que está do meu lado, essa luta é do meu irmão que está lá na China, escondido, essa luta é do meu irmão que está na Ásia, na Coreia do Norte, sendo preso, indo tomar um chá com as autoridades da China. Nessa luta é de todos nós todos passamos lutas, nós todos passamos dificuldades. Eu quero te dizer isso, porque muitas vezes a gente pensa, nossa, que luta, que peleja que eu estou passando, a gente tende. Eu tento fazer isso, eu estou falando porque eu sei, eu faço isso muito, de ficar pensando, meu Deus, como eu estou sofrendo, como eu sofro, como eu passo dificuldade. É uma luta atrás da outra, é um corre atrás do outro, nunca para, nunca acaba, meu Deus, quando que vai chegar o fim dessas batalhas, quando é que eu vou chegar em Caraanjas? A gente fica desse jeito, agoniado, pensando, meu Deus, quando é que eu saio desse deserto, Jesus? Mas, irmãos, não é só com a gente, não somos só nós que estamos passando. Essas lutas, essas batalhas, elas acontecem com todos nós. Para quê? Para que sejamos forjados, para que nossa fé seja aprimorada, para que ela seja como ouro, forjada no fogo, na fornalha. A palavra de Deus vai dizer que nós somos como vasos de barro, e no vaso de barro o goleiro pega e coloca ele no fogo, irmãos. É isso que significa as lutas que a gente passa. É a fornalha do Senhor melhorando a sua vida. E que nós possamos aprender com cada luta, irmão, com cada batalha. E outro estudo que eu fiz, eu também falo sobre esse momento de nós estarmos passando as dificuldades e sabermos, né, passar por elas com bom ânimo. E por que nós devemos nos importar com o sofrimento do irmão que está lá na Índia, longe, na Ásia, no Egito? Meu Deus, os irmãos estão lá longe, não vejo, não conheço nenhum deles. Por que eu tenho que me importar com isso? Ora, Jesus mesmo deixou esse mandamento. E essa é a segunda parte
o segundo assunto que eu gostaria de tratar, na verdade é o mesmo aí, que vos ameis uns aos outros, Jesus fala em João 13, 34 e 35. Esse é um versículo que eu quero memorizar e deixar bem gravado no meu coração. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis, uns aos outros vos ameis. Presta atenção nesse versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Em outras versões fala, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, as pessoas não vão te conhecer como discípulo de Jesus pelo bom trabalho que você presta na sociedade. Sim, amém, isso também. As pessoas não vão só te conhecer como discípulo de Jesus se você usar saia abaixo do joelho, ou se você penteia o cabelo de uma forma ou de outra, se você tem tal objeto, se você faz tal coisa, se você anda com a Bíblia debaixo do braço. As pessoas vão te conhecer como discípulo de Jesus se você tiver amor pelos seus irmãos. Se nos amarmos uns aos outros, nisso as pessoas vão olhar e falar, tem alguma coisa diferente nessa pessoa aí. Essa pessoa aqui tem alguma coisa diferente, porque ela carrega algo diferente, que é o amor. Irmãos, Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E ele não estava dizendo isso para a multidão que estava, ele está dizendo isso para os discípulos dele. Nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Então, que nós não sejamos esses cristãos que deixam o amor esfriar-nos, que nós continuemos a amar uns aos outros, para que as pessoas saibam que a gente é discípulo de Jesus, sabe? Eu falo isso para vocês, eu falo isso para mim. Eu preciso amar mais meus irmãos. Eu preciso demonstrar mais amor pelos meus irmãos. Preocupação com o meu irmão que está do meu lado. Preocupação com o meu irmão se precisa de uma ajuda, uma oração. É se preocupar com o seu irmão que está lá na Índia. É se preocupar com o seu irmão que está lá na Ásia, na Europa, sofrendo perseguição, sendo mortos, que vão sendo presos, sem julgamentos. Oh, meu Pai, a gente precisa voltar a ter esse amor queimando no nosso coração. Eu preciso voltar a ter esse amor queimando no meu coração. Parar de só orar, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Eu lembro muito quando eu começo a orar muito, falando, Senhor, me dá. Sempre me bate na memória, o Espírito Santo me traz a memória, o versículo de Provérbios, eu não vou lembrar agora onde está, mas ele diz que a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Ou seja, uma pessoa que dá. Sanguessuga, a palavra chama, misericórdia. Aí quando eu estou assim, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, o Espírito Santo fala, sanguessuga, tem duas filhas, me dá. E que nós possamos, nessa noite, parar um pouquinho só com me dá. E falar, Senhor, visita meu irmão. Visita meu irmão que está com dificuldade na família. Visita meu irmão que está com dificuldade no casamento. Visita meu irmão que está passando necessidade. Visita meus irmãos que estão presos injustamente. Visita meus irmãos na China. Visita meus irmãos na África. Visita meus irmãos na Europa que estão frios, que estão, Senhor Deus, mornos na sua fé. Visita meus irmãos nos Estados Unidos. Visita os meus irmãos, Senhor, espalhados por essa terra. A palavra vai dizer lá em Jó que Deus mudou a sorte de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. Então há um mistério de você orar pelo seu irmão. Amém? E os cristãos perseguidos, eles mostram, essa é a segunda parte, preciosa, que eu amo essa palavra, que eu fiquei bem umas 2 semanas essa palavra, que é a segunda parte que eu queria falar, que eles mostram com isso, com essa perseverança deles, de mesmo com perseguição, o mesmo gente querendo matar eles mesmo, falar que é cristão, meu filho, na Coreia do Norte já é. Mas mesmo assim, nisso eles mostram o quê? Que a vida nesse mundo, para eles já não importa mais, sabe? O morrer é lucro e o viver é Cristo, como Paulo falou. E eu queria te lembrar essa noite, além de te lembrar de orar pelos nossos irmãos,
pelos seus irmãos. E de me lembrar de orar, de me lembrar e te lembrar de amar os nossos irmãos. É de te lembrar que você é peregrino nessa terra, que você está aqui só de passagem. Jesus está voltando mais perto do que nunca. E nós estamos aqui só de passagem. Eu quero te lembrar que você não é desse mundo, não. Você não é desse mundo, não. Pessoas diriam, quando a gente fala que alguma coisa não é desse mundo, é alienígena. Mas eu não vou te chamar disso. Você não é desse mundo mesmo. Você está aqui só de passagem. Por quê? Nós somos peregrinos nessa terra. Nossa pátria não é aqui nesse mundo. Não é aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a tendência de, quando vão passando os dias, a gente... Não que você não possa buscar as coisas. Ter um computador, um carro, ter um curso, fazer as coisas. Não, você pode. Deus diz que você pode buscar essas coisas, que você pode pedir. Mas, nesse tempo final, eu quero te dizer, é só passagem. Não tenha como prioridade essas coisas na sua vida. Isso eu digo para mim também, que nossa prioridade não está aqui. E a gente vai abrir lá em Hebreus 11. Eu amo esse capítulo. Glória a Jesus. Hebreus 11. Esse capítulo é rico demais. Aleluia. No versículo 35 ao 40, eu vou ler aqui. Ele vai falar assim: as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Isso aqui ele já tinha falado de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele vai dizer: as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Ou seja, muitos deles foram presos e não aceitaram ser livres, porque eles queriam que uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Irmãos, o máximo que eu já recebi aqui no Brasil, graças a Deus, foi uma aguinha na minha cabeça, na faculdade. A gente fazia grupo de pregação, de oração, e a gente estava lá no ministério, pregando na faculdade, de repente eu senti uma água. Alguém jogou lá de cima a água na gente. O máximo foi isso, mas olha o que esses irmãos passaram. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. E muitas vezes a gente está reclamando de tanta coisa, né? Dos quais o mundo não era digno. Já pensou Deus falar de você, que o mundo não é digno de você? Eu queria receber esse mistério. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, Deus ainda reteve ali para eles, para que eles, sem nós que estamos aqui essa noite, Deus já pensava em você. Então Ele segurou lá atrás, para que nós pudéssemos aperfeiçoar as obras daqueles que fizeram antes de nós. Que precioso é isso! E nós temos menção desses irmãos, além dos que nós vimos aqui no portal, esses aqui que passaram por tudo isso, os profetas do Senhor, né? Eles confessavam que eles eram peregrinos na terra, como diz o versículo 13 e 14, que diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem
claramente mostram que buscam uma pátria, ou seja, eles estavam dizendo com a vida deles, com as atitudes deles, que eles estavam dizendo: esse aqui não é meu lugar. E Jesus não tinha nem sido manifestado ainda, mas eles já sabiam, pela fé, que tinha uma pátria maior para eles. Eles já criam isso, eles já confessavam: esse aqui não é meu lugar. Eu posso passar o que for aqui nessa terra, eu não me importo. Esse aqui não é meu lugar, eu estou aqui só de passagem, sou peregrino na terra. Que essa seja a nossa fé também, irmãos. Que nós possamos olhar para essa terra e falar: olha, eu posso passar o que for, porque esse aqui não é meu lugar. Em breve eu vou experimentar uma glória muito grande. Em breve eu vou experimentar uma vida muito superior a essa. Por isso eu não me importo com o que me faça aqui nessa terra. Eu vou continuar perseverando até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós façamos o que está escrito lá nos primeiros 3 versículos do capítulo 12 de Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, irmãos, não são somente as testemunhas aqui da terra, são as testemunhas que estão lá no céu olhando para nós. Esses aqui que não alcançaram as promessas, de lá de cima eles estão olhando para nós. Testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Em nome de Jesus, que nós possamos olhar para Cristo, que suportou tanta difamação, que suportou humilhação, que foi cuspido, que foi açoitado, que foi obrigado a carregar aquela cruz tão pesada, irmãos, por nós. E olhamos para Ele, porque a palavra diz que o servo não é maior do que seu Senhor. E se Jesus passou tanta humilhação, nós, quem somos nós? Tem uma expressão de ditado que diz: quem somos nós? Quem sou eu na fila do pão? Para achar que eu não vou passar luta, que eu não vou passar humilhação, que eu não vou passar perseguição, que eu não vou experimentar alguém falando mal de mim, que eu não vou experimentar alguém falando mentiras ao meu respeito, que eu não vou passar tribulação. Vamos passar sim. Se o nosso mestre passou, a gente vai passar. E como ele, nós vamos vencer, amém? Porque ele diz que Cristo venceu o mundo. Essa é a nossa vitória. Cristo já venceu. E se ele já venceu, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então, nem que seja, irmãos, como Mefibosete. Sabe quem é Mefibosete? Mefibosete era da família de Saul. E ele, quando era bebê, caiu, ficou paralítico. Então ele não andava. E uma vez eu ouvi um pastor pregando sobre isso, e ele dizia: imagina Davi ali com aquele banquete enorme, naquela sala do trono, banquete enorme, e vinha Mefibosete se arrastando para chegar na mesa do rei. Mefibosete não tinha como andar até ali. Alguém carregava, não sei, ou ele ia sozinho, quem sabe, a palavra não vai dizer. Mas mesmo com dificuldade, Mefibosete chegou na presença de Davi. Ele foi levado à presença de Davi. Então, nem que seja como Mefibosete, irmãos, nem que seja com todas as dificuldades da nossa vida, nem que seja com muita luta, mas que possamos chegar na presença do Rei, que possamos chegar na presença dele com perseverança, independente de qualquer luta, de qualquer aflição que venhamos passar, que nós cheguemos à sala do trono com perseverança, com muita luta, mas com essa convicção de que a vitória é certa, com vestes limpas, coração puro e boas obras. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos. Que possamos perseverar, continuar perseverantes, continuarmos firmes na nossa fé,
a exemplo dos nossos irmãos perseguidos, a exemplo dos pais da fé, os heróis da fé, Abraão, Isaac, José, com toda a dificuldade, com toda a luta, ainda assim, eles almejam algo maior. Então, que nossos olhos, nesses últimos tempos, se voltem para o Rei da Glória que está às portas. Que nós possamos parar de olhar para o mundo, que possamos deixar as coisas deste mundo e olhar para Jesus. Tem uma música que diz: faz-me morrer.